Wang Bin fala que por mais que ele seja uma criança, neste mundo ele é um homem, e com essa arma ele vai proteger seus irmãos e irmãs. O garoto então pergunta a Miao se ele pode ficar com a arma, e ela autoriza. Wang Bin diz que amanhã o irmão Nan vai começar a praticar com ele, e a Miao em seu pensamento fala que ele é tão generoso que consegue dar facilmente armas que podem salvar sua vida, e se pergunta quem é ele. No segundo dia, após o café da manhã, Wang Bin, Guan e Miao se dirigiram para o acampamento principal da gangue Tubarão Louco. Como a Miao estava mais familiarizada com o lado leste, eles chegam no prédio perto do quartel-general da gangue Tubarão Louco, sem tantas dificuldades. No entanto, a segurança deles era mais rígida do que eles pensavam, por isso a melhor chance seria realizar um ataque surpresa. Opa! Quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É só clicar no link no primeiro comentário fixado. Wang Bin comenta que somente alguns deles tinham armas em suas mãos, enquanto os outros tinham apenas facas e paus. Com isso, Miao responde que vão atirar primeiro nos que estiverem com armas. Um membro da gangue fala para o outro ir logo fazer suas necessidades e voltar, mas ele acaba sendo atingido, fazendo com que todos entrem em ação, pois alguém está os atacando. Outro membro é atingido, e Wang Bin já dá aquela puxada nas meninas, pois se elas não se acalmarem, vão acabar com todos. Agora que concluíram a missão, Wang fala para irem criar alguns problemas para a gangue Fly Eagle. Mudando de cena, vemos cadáveres no chão, e o líder da gangue fica muito irritado com o que aconteceu. Um membro da gangue comenta que a gangue Urso Gigante e a gangue Tiger Red estão em guerra, então deve ter sido a gangue Fly Eagle, pois eles são os únicos corajosos o suficiente para os atacar. O líder manda eles calarem a boca e que tem algo de muito suspeito nisso. Ele comenta que a gangue Fly Eagle nunca ousariam começar a guerra com eles primeiro, e dessa vez deve ter outra pessoa tentando provocar um conflito entre eles. Ele então fala para eles que a tarefa mais importante agora é investigar o que está acontecendo na guerra entre a gangue Tiger Red e a Urso Gigante. A tarefa do Biao é levar alguém para verificar se há alguma força fora na cidade. Além disso, é para chamar todos de volta, pois não podem deixar pequenos grupos andarem por aí e sofrer mais perdas. Por fim, o irmão Xing fala que enquanto a gangue Tiger Red e a gangue Urso Gigante estão se destruindo, ele pode aproveitar a oportunidade para conquistar a gangue Fly Eagle, e quanto aos outros, ele vai limpar aos poucos. Nos é mostrada outra gangue, e o Ricardo Milos também aparece, porém outro homem desesperado aparece, e fala que um posto está em chamas. Outro homem aparece finalizado no chão, e agora eles têm outra arma. Miao está bem surpresa que as pessoas da gangue Tubarão Louco e da gangue Fly Eagle sejam bem fracas, e Wang comenta que eles estão acostumados a não receber ataques, por pensarem que são muito fortes, e quando recebem acabam ficando sem reação. Guan chega para avisar que ateou fogo nos postos de guarda como ele mandou, e agora que a missão foi cumprida, eles podem ir embora. No pensamento de Wang, as 4 gangues serão forçadas a entrarem em ação, e que a gangue Tiger Red e a gangue Urso Gigante estão tendo uma luta feroz, e elas definitivamente não desistirão antes de destruírem uma a outra. Já a luta entre a gangue Tubarão Louco e a Fly Eagle está prestes a se iniciar. Tudo isso está ocorrendo de acordo com o seu plano, e as 4 gangues estão brincando na palma de sua mão. Já se passou um tempo e Wang está treinando sua pontaria, mas logo Miao chega e fala que ele só vai gastar munição se praticar assim. O prota pergunta o que ela está fazendo aqui tão tarde, e se desculpa caso tenha acordado. Ela, com sua beleza de dar inveja, fala que veio respirar um pouco, e que pode o ensinar a atirar. Wang agradece, e fala que é golpe baixo ela se vestir assim. A menina então comenta que ela deve o agradecer, pois graças a ele, ela voltou a ser quem era antes. Nisso ela já pega a arma e acerta a latinha com precisão. Aliás, ela já era uma policial antes de tudo isso acontecer. Uma história de Miao nos é contada, que depois do início do apocalipse, outros parceiros ajudaram a proteger as pessoas comuns junto dela. Porém, a comida começou a ficar cada vez mais escassa, e todos se voltaram um contra os outros por conta da comida, e morreram em sua frente um por um. Com o mundo todo em causa, ela começou a duvidar de suas próprias crenças, fazendo perder a razão e o significado de proteger os outros. Ela acrescenta que mais tarde conheceu Xiaobao e os outros, e embora ainda estivesse os protegendo, ela perdeu a vontade de lutar contra as forças do mal. Wang Bin a elogia dizendo que ela é incrível, pois as gangues são cruéis e a comida é escassa, mas mesmo assim ela tem conseguido cuidar de Xiaobao e dos outros. Nisso ela comenta que os chefes dessas gangues eram apenas gangsterantes, e alguns deles foram até pegos por ela. Acontece que em um piscar de olhos, eles se tornaram as pessoas mais poderosas da cidade, e reuniram um grande grupo de pessoas e começaram a atacar as outras. No entanto, tudo que ela podia fazer era observar suas atrocidades, enquanto se sentia mais inútil do que antes. Wang Bin tenta animar dizendo que ela é forte e corajosa. Mesmo com tudo o que aconteceu, ela não prejudicou ninguém, manteve seu coração gentil e ainda cuidou de todos. Ele acredita
acrescenta que ela é muito melhor que ele e a admira no fundo de seu coração. E resumindo, ele acha que é mais importante viver o momento. E para distrair, pergunta se ela não queria o ensinar a atirar. Ela fala que não é difícil praticar bem a pontaria, contanto que ele domine o básico e siga seus instintos. Com isso, ele pode se tornar um atirador de elite também. Miao ajuda a manusear a arma, dizendo para ele manter toda a sua atenção em um só lugar. Depois disso, é para manter sua linha de visão, focinho e alvo em uma linha horizontal. Ela pergunta como ele está e se sentiu. Pois é, ficou bem estranho essa parte. O prota todo vermelho diz estar sentindo, e então puxa o gatilho acertando a latinha de primeira. Wang se anima com isso, pois a sensação de acertar no alvo é muito boa. Logo ele fala para a policial que depois de destruir as gangues daqui, vamos levar todos para um abrigo construído pelo governo. Ela fica feliz com isso e pergunta se ele está disposto a levar ela e os outros. E é claro que ele responde que sim. Porém agora eles vão deixar esse assunto de lado, pois é para ele continuar praticando sua mira com a arma. Aliás, a sua postura com a arma ainda está errada. Guan espiona eles atrás da parede e comenta que ela também pode o ajudar a praticar com armas. Já é outro dia, e a luta entre a gangue Tiger Red e a gangue Urso Gigante está muito intensa, tendo som de tiros e explosões por toda a cidade sem parar. A dupla ficou responsável por entrar furtivamente na área onde as duas gangues estão lutando para reunir informações. A gangue Tiger Red, que havia perdido seus suprimentos, exterminou a gangue Urso Gigante de uma vez só, mas eles sofreram grandes perdas nessa luta e apenas uma dúzia de seus membros sobreviveram. Além disso, por causa do barulho alto durante a batalha, a gangue Tiger Red está cercada por milhões de zumbis ao redor de um prédio e não podem fazer nada por enquanto. Depois que a gangue Tubarão Louco recebeu as notícias, sem a gangue Tiger Red e a Urso Gigante para segurá-los, eles acabam saindo com força total. Com isso, tinha um espião da gangue Fly Eagle infiltrado na gangue Tubarão Louco, que acaba enviando as informações para a gangue Fly Eagle. Enquanto isso, o Ricardo Milos avisa a seus companheiros que a gangue Fly Eagle está vindo nos atacar. Ele, bem irritado, fala que como eles se atrevem a invadir seu paraíso, eles vão explodir os traseiros da gangue rival. A sede da gangue Tubarão Louco aparece e guardas estão protegendo o lugar. Tem apenas uma dúzia de guardas restantes no prédio da gangue, então esse é o melhor momento para invadir. O Carequinha já vai jogar no Vasco de primeira, enquanto o outro está encurralado e pede para o Wang Bin poupar sua vida. Guan passa a informação que há apenas 2 guardas nesse lugar. O refém os informa que a comida é guardada com metralhadoras pesadas no andar de cima e que o Wang Bin não vai conseguir pegar. Porém, o objetivo não é a comida, e sim o ouro. Então o homem diz que está no primeiro andar e pergunta por que ele quer isso. Wang Bin fala para ele que não precisa saber o motivo. Aliás, ele é só um figurante, e se ele quer ir jogar no Vasco também. Chegando no local, o homem diz que no final do corredor está o cofre, e que faz muito tempo que eles não mexem no conteúdo. Wang Bin desconfia e a Miao fala para deixar o homem andar na frente. O prota diz se sentir mais seguro com a Miao aqui, pois ela é muito cautelosa ao lidar com essas coisas. Enquanto ele está indo, o rapaz em seu pensamento chama os 3 de idiotas, pois há uma escada que leva ao andar de cima no lado oposto, e só dá pra ver isso quando chega perto. Contanto que ele chega às escadas, ele poderá fugir e notificar os irmãos no andar de cima. Olhando para o lado, ele se apresenta dizendo estar aqui, como se estivesse avisando alguém. Nisso, Wang Bin fala para Miao ficar no lugar vigiando, enquanto ele vai primeiro. Porém, o homem conseguiu o que queria, e agora os 3 estão correndo atrás dele. Para o azar do homem, ele deu de cara com zumbis, que acabaram detonando ele. Wang Bin diz para esperar e que tem algo mais à frente. Gritos de socorro percorrem pelo local, e mais zumbis aparecem, deixando ele sem entender o motivo de ter esses monstros nesse lugar. Guan pergunta o que eles devem fazer agora, pois estão bloqueando a porta do cofre, e Wang Ya responde que por segurança é melhor eles saírem. Mas a Miao não quer fazer isso, mesmo não entendendo o motivo dele querer o ouro. Ela sabe que esse ouro pode o ajudar a acabar com as gangues, então eles não podem desistir agora. Guan concorda, pois agora é a melhor oportunidade, e será muito difícil ter outra oportunidade novamente. Wang Bin, determinado, diz que ela está certa, e além disso as duas estão sendo muito corajosas, então ele não pode recuar que nem um covarde. Os 3 se preparam para o ataque e avançam contra os zumbis. Após passarem sufoco, finalmente chegam no lugar, e cara, Wang está no paraíso, porque tem muito ouro nessa sala. Eles não têm ideia de como pegar todo esse ouro, e Miao acrescenta que deve ter pelo menos 40 toneladas tudo isso. Wang se pergunta quanto que isso dá, e dá cerca de 16 bilhões. Miao comenta que antes do apocalipse, todo esse ouro deveria ter sido devolvido ao governo, e os dois olham estranho para ela, mas acontece que ela teve mentalidade policial novamente. Voltando para o assunto do ouro, Wang Bin chama pelo sistema, pois ele quer saber quanto ouro tem aqui. O sistema
sistema o responde que há um total de 46.250 libras de ouro, e se ele deseja fazer um upgrade. Wang Bin avisa para Miao que não vão mover o ouro, e ela fica sem entender o porquê disso, até porque eles se esforçaram muito para chegar nesse lugar. Guan também fala que mesmo que não possamos levar tudo, podemos levar o máximo que conseguimos. Wang então fala que essas barras devem ser retiradas daqui, mas não seremos os responsáveis pela remoção. Ele fala que tem uma organização misteriosa dando suporte a ele, mas ainda não pode dar detalhes a elas. Ele acrescenta que sua tarefa é encontrar essas barras de ouro e enviar o local onde elas estão, e então a organização encontrará uma maneira de enviar alguém para retirar essas barras. Guan raciocina que esse é o motivo por ele desaparecer por 7 dias. Ela acha que essa organização pegou Wang Bin. Wang Bin concorda e fala que Guan é muito inteligente. Miao aproveita para falar que não é à toa que ele pode carregar tantos alimentos preciosos, e se ele pode dizer o que essa organização faz. Infelizmente ele não pode responder isso, pois não tem a autorização do alto escalão, mas é para acreditar nele, e que ele nunca vai usar ou machucar ela. Miao fica tranquila quanto a isso. Ela confia nele e sabe que deve ter alguma penalidade caso ele fale sobre isso, então não vai perguntar novamente. Por fim, Wang fala que vai enviar a localização desse ouro, e é para elas aguardarem lá fora e o protegerem por um tempo. Elas então vão esperar, mas não é para demorar muito, afinal eles estão na base da gangue Tubarão Louco. Wang Bin pede para atualizar o sistema, e a atualização foi feita com sucesso. Agora ele só precisa pensar em quais itens quer armazenados, e os itens serão colocados automaticamente na item box. Obviamente ele quer colocar todo esse ouro na item box, e os ouros serão sugados para dentro desse cubo. O sistema diz que todas as barras de ouro foram armazenadas, e as 10.000 libras de ouro necessárias para a atualização do sistema já foram deduzidas diretamente. Wang comenta que esse item box será muito conveniente para carregar as coisas no futuro, e pergunta para o sistema se ainda é possível atualizar. O sistema fala que sim, e que ele só precisa de 30.000 libras para atualizar para o próximo nível. Após a atualização, o sistema de loteria será aberto, e ele poderá iniciar e usar a loteria gastando ouro. O jovem, mesmo achando caro, pede para atualizar imediatamente. Ele comenta que seu poder de combate é muito ruim, tendo sempre que depender da Miao e da Guan, então ele tem que se tornar forte. A atualização do sistema foi concluída, e Wang pede para iniciar o sistema de loteria. O jovem está de frente com a máquina, e pergunta se nessa máquina está o sistema de loteria. O sistema fala que sim, e que custa 100 libras de ouro por sorteio, mas os prêmios são abundantes e absolutamente infantis. Wang, com uma cara de tacho, comenta que tem algo de errado, porque ele acabou de gastar muito dinheiro para atualizar o sistema, e agora precisa de 100 libras de ouro por sorteio. O sistema pede para acreditar nele, pois isso é absolutamente econômico, e não é para ele esquecer da frase que dinheiro é poder. Wang comenta que só precisa ficar rico para ser mais forte, e agora ele tem bastante ouro. Além disso, ele joga desde criança, a ponto de ser conhecido como o rei da Europa, e também ele sempre teve muita sorte. Ele puxa a alavanca da máquina e comenta que se pegar uma super habilidade, ele vai poder chutar a bunda das gangues, e mesmo quando voltar ao mundo real, não terá medo do jovem mestre Li. Aparentemente caiu em uma super técnica, e todo o abobado ele diz realmente ser o rei da Europa. Acontece que não é bem assim. A máquina continuou girando e caiu apenas em um ponto de atributo, ganhando um pouco de agilidade. Wang fica bravo com isso e vai continuar, mas agora quer fazer 10 sorteios de uma única vez. A máquina agradece pelo patrocínio, e enquanto ele vai ganhando os itens, mais ele se desespera. Ele acaba ganhando 2 granadas, um escopo de visão noturna, um lança-míssil com 3 mísseis, também ganha um pacote de tiras picantes, e finalmente ganha o livro de habilidades, e pede para o sistema abrir o painel de atributos e conferi-lo. O sistema o parabeniza, pois seus pontos de atributos aumentaram. Wang fala que aumentou somente um atributo, e pede para o sistema falar sobre essa habilidade. Essa habilidade é o mestre do tiro. Ela está no nível 1 e aumenta a taxa de acerto de tiro em 10%. A taxa de acerto crítico também aumenta em 10%, e o alcance de tiro em 100 metros. Para subir o nível dessa habilidade, ele precisa acabar com 1000 zumbis. O menino, analisando isso, afirma que vai demorar um pouco, e comenta que embora tenha usado muito ouro, não conseguiu nada de bom, e se pergunta se a probabilidade de aparecer uma habilidade aumenta em seguida. Ele então pede ao sistema mais uma vez 10 sorteios consecutivos, e se passaram 2 minutos após isso, ele aparenta se sentir derrotado, ajoelhado no chão. Nisso nos é contado que ele conseguiu, sendo 2 pacotes de tira de especiarias, uma água mineral, uma caixa de munição de rifle que tem a quantidade necessária para acabar com os 1000 zumbis e subir o nível da habilidade. E por fim temos a habilidade
habilidade chamada Vajrapalm. Eu não entendi, então vou chamar de Mãos de Fogo. Essa habilidade adiciona 3 pontos de atributo de força e pode quebrar pedras com um único golpe. Para evoluir essa habilidade, ele precisa acabar com 1000 zumbis também. Wang comenta que finalmente conseguiu uma habilidade de autodefesa para poder se proteger em ambos os mundos. Depois de toda essa gastança, restam apenas 4.150 libras de ouro no item box. Sendo assim, ele não vai usar o ouro e vai deixar para quando o sistema precisar dele. Wang se mostra preocupado com o tempo, pois quando ele pensa em voltar ao mundo real por um dia, ele se lembra que 7 dias se passaram por aqui. Então, para a segurança da Guan e da policial Miao, ele tem que destruir a gangue Tubarão Louco e a gangue Fly Eagle antes de voltar. Mudando de cena, nos é mostrado a policial Miao bebendo refrigerante, que deixa ela se sentir bem melhor. A Guan ri dessa situação, pois a reação da Miao foi a mesma que ela teve quando bebeu também, e acrescenta que seria ainda melhor se tivesse gelada ou tivesse gelo. Miao comenta que em pensar que antes do mundo ficar assim, podíamos beber refrigerante casualmente, mas agora é um item de luxo. Guan responde para não se preocupar, pois Wang é incrível e basta segui-lo que ainda terão mais refrigerantes para beber. Uma coisa que a policial nota é que Guan sempre fica muito feliz quando fala sobre Wang Bin, deixando a menina vermelha. Por fim, Miao diz que está tudo bem e que ela sabe, mas mesmo assim Guan fala que não é o que ela pensa. Nisso, Wang Bin aparece e pergunta sobre o que eles estão falando. Guan pergunta se ele já enviou a localização e ele responde que sim, e é para nós sairmos daqui rapidamente. Miao fala que a base da gangue Tubarão Louco está vazia, sendo uma boa oportunidade para incendiar ela, mas Wang diz ter uma ideia melhor que essa, que é resgatar a gangue Fly Eagle agora. Miao pergunta se ouviu errado, pois como assim ele quer resgatar essa gangue? Guan também fala que por mais que eles sejam a gangue mais fraca, eles ainda têm feito muitas coisas ruins. Resumindo, é para acreditarem nele, pois ajudar a gangue Fly Eagle é a melhor maneira de lutar contra a gangue Tubarão Louco. No lado de fora, as coisas estão feias, tendo uma guerra acontecendo entre as duas gangues. Nisso, Ricardo Milos aparece dizendo para trazerem mais munição, e que é para acabarem com a gangue Tubarão Louco. Um membro que está junto de Xing em um carro pergunta se realmente é um bom plano deixar seus irmãos avançarem assim. O mesmo responde que essas crianças são ingênuas, que se juntaram à gangue apenas para serem usados como bucha de canhão por nós, os chefes, e que toda aquela conversa sobre a união da gangue é apenas para lavagem cerebral, ou seja, eles servem apenas para atrair o fogo principal, e que o líder da Fly Eagle é um homem de mente simples com apenas músculos. Xing enviou este grupo para a morte primeiro, apenas para atraí-los e concentrar as tropas inimigas no portal principal, já que são poucos em número. Provavelmente os outros 3 portões devem estar vazios sem defesa. Xing acrescenta que tem pelo menos 4 vezes mais pessoas do que ele, e quando atacarmos os portões laterais, a gangue Fly Eagle será destruída. Ganchos são atacados no prédio, e embaixo aparecem homens tentando invadir o local. O homem de cabelo vermelho então avisa no rádio que tem muitas pessoas da gangue Tubarão Louco no portão leste, e o que recebeu o aviso avisa o Ricardo Milos, que acaba mandando outra pessoa explodi-los. 2 homens atiram para baixo, mas são contidos rapidamente. Enquanto isso, os que estavam embaixo aproveitam para subir. Um homem diz que finalmente conseguiram subir, mas de repente ele acaba sendo atingido por alguém. Esse homem de moicano comenta que deve ser aquele que nos atacou da última vez. Xing, com raiva, diz que realmente tem alguém se escondendo nas sombras e indo contra nós. Ele até joga seu companheiro para fora do carro para encontrar essas pessoas, e acrescenta que quem encontrar essas pessoas será recompensado com um saco de farinha e uma garrafa de vinho tinto. Os membros da gangue se animam e dizem que essas pessoas que estão contra eles estão em cima do prédio. Guan diz que parece que foi descoberta e acaba saindo desse lugar para se esconder. Ela se lembra que Wang Bin disse que ela e a Miao vão atacar separadamente, e assim que atirar uma vez é para mudar de localização. Assim eles não vão conseguir adivinhar quantas pessoas são. Com isso ela faz o que foi dito. Nisso nos é mostrado o Ricardo Milos mandando seus subordinados irem para o leste e oeste para defender os portões, e não devem deixá-los entrar. Um homem chega e fala que tem boas notícias. O ataque da gangue Tubarão Louco parece que foi detido. Ele não sabe ao certo, mas parece que alguém está os ajudando nas sombras. O Ricardo feliz fala que deve ser um salvador enviado por Deus. E mudando de cena, vemos Miao. Wang Bin está dizendo que a gangue Fly Eagle provavelmente não pensou que ele pediria para Miao e Guan os ajudassem a atacar a gangue Tubarão Louco, e que com certeza elas vão conseguir reduzir o poder dessa gangue. Wang está em cima do prédio esperando pelo melhor momento, e Xing recebe a informação que seu lado foi enfraquecido. Eles não conseguiram achar os locais dos disparos, e já acabaram e feriram mais de 20 de seus irmãos. Ele acrescenta
acrescenta que a gangue Flying Eagle começou a defender os outros portões e pergunta se deve continuar atacando. Com isso, Xing fala para eles continuarem atacando e para atirarem qualquer um que se atreva a fugir. Olhando por uma janela, Ricardo Milos pergunta o porquê dessa situação. Ele não sabe o porquê deles estarem se reunindo lentamente nesse lugar. Logo ele pergunta ao seu irmão quanto poder de fogo ainda temos, e o mesmo o responde que não resta muito. Em seu pensamento ele diz que se eles atacarem, ele e seus irmãos não terão como recuar, e a única opção é enfrentar de corpo a corpo. Wang também está no local, e julgando pela formação, ele diz que esse deve ser o líder da gangue Tubarão Louco, e para ele estar aqui, provavelmente a Xiao e a Miao já tenham bagunçado bastante seus planos. Xing diz ter passado muito tempo desde que viu o Ricardo. Ele fala que está aqui para lhe dar uma maneira de sobreviver. É só sua gangue estar disposta a se unir a ele, que eles poderão viver. Com isso, sua gangue vai parar o ataque imediatamente, e o Ricardo continuará como chefe deles. Porém, ele vai precisar ouvir Xing e o chamar de mestre. Ricardo nega a proposta, e diz que se ele tem força para atacar, então ataque. Após isso, Xing fala para seus irmãos que quem conseguir a cabeça desse fedorento será recompensado com 10 sacos de farinha branca. Eles avançam e a batalha começa. Xing com sua metralhadora dispara contra eles com muita força, dando oportunidade de seus membros avançarem. Porém, nesse momento, um disparo de cima do prédio foi feito. Como Xing estava focado em atirar, ele não percebeu o ataque e acabou sendo atingido. Ricardo diz ser um soldado enviado por Deus para os ajudar, e com essa grande oportunidade ele manda seus soldados contra-atacar. Enquanto uns estão correndo, outros estão indo ajudar o irmão Xing, que está bem acabado. Ele mesmo se surpreende com isso, pois não sabia que eles tinham um grande poder de fogo. Wang aparece rindo, dizendo estar tudo indo de acordo com o plano, e comenta que a gangue Tubarão Louco não vai conseguir ameaçar Gon e os outros por um bom tempo. Sendo assim, ele vai se sentir um pouco mais tranquilo quando voltar. Um irmão de Ricardo diz que embora tenhamos perdido muitos irmãos, finalmente conseguimos vencer, e o líder o responde para pegar a sua arma mágica. Nisso aparece Wang guardando sua arma, porém ele prende sua atenção em outra coisa. Caixas de som aparecem, e o Ricardo está falando que embora não saiba onde ele está, ele agradece por sua graça salvadora, e caso algum dia ele tenha alguma dificuldade no futuro, ele e a sua gangue vão o ajudar sem desculpas. Wang em seu pensamento diz que isso não é necessário, e sai de cantinho após achar isso vergonhoso. Em resumo a essa batalha de gangues, ambas perderam muitas pessoas, mas a Tubarão Louco foi a que mais sofreu danos. Para ter uma noção, havia mais de 100 pessoas na gangue, e agora há um pouco mais de 30, porém mais que a metade estão feridas, pelo fato do Xing, chefe do Tubarão Louco, estar gravemente ferido, e a gangue Flying Eagle precisar descansar. Wang acredita que as duas gangues agora não ousariam agir, fazendo com que ele possa voltar tranquilamente. Mudando de cena, Wang e sua turma estão comemorando esse momento. O mestre de Miao comenta que não esperava que apenas os três pudessem causar grandes danos às duas gangues. Ele também diz ser uma pena que suas pernas estejam feridas, e se não fosse por isso ele também daria uns tiros. O irmão Nan fica animado com tudo isso, e diz que também queria ajudar, e que seria ótimo se ele pudesse acabar com algum sozinho. A menina ao seu lado dá uma bronca nele, pois ele não sabe atirar direito e ainda corre muito devagar, e acrescenta que ele seria apenas um alvo fácil. Wang fala para os dois pararem de discutir, e que ele terá oportunidade no futuro, acrescentando que talvez confie nele no futuro para os proteger. Mudando de tema, Wang fala que por algum tempo a gangue Tubarão Louco e a Flying Eagle devem ficar quietas, mas para ficarmos mais seguros, é melhor encontrarmos um novo local o mais rápido possível. Guan pergunta para onde ele quer se mudar, e onde seria o local mais seguro. Ele fala para irmos em subúrbios, embora haja mais zumbis por lá, há poucas pessoas vivas, tendo menor chance de serem atacados. Ele fala para eles que vai sair por uns dias, e enquanto isso é para eles ficarem por lá até ele voltar. Quando ele voltar, vai trazer comida para eles, e então vão poder partir para encontrar umas das bases governamentais. Miao pergunta se ele está indo para aquela organização mencionada anteriormente, e ele responde que é isso mesmo. Ele tem que sair por uns 7 dias para reabastecer, mas dessa vez vai trazer muitos suprimentos, inclusive vegetais frescos e carne. Portanto, é para eles dizerem o que querem comer com antecedência, para ver se consegue trazer. As crianças fazem seus pedidos, e Miao pede por uma cerveja gelada, enquanto seu mestre pede por cigarros. Wang então diz que vai tentar o seu melhor para atender todas as necessidades, mas ele também se sente envergonhado com isso, pois eles estão arriscando suas vidas e querem somente essas coisas. Agora vamos deixar isso de lado, pois eles vão comemorar essa grande vitória. Na manhã do dia seguinte, bem cedo, eles vão partir para subúrbios. Na manhã do dia seguinte,
seguinte, bem cedo, Wang quer se mudar para esse local por conta desses zumbis. Como sabemos, se ele acabar com muitos zumbis, ele vai conseguir atualizar suas habilidades. Por questões de segurança, ele equipou todos com as armas que roubaram da gangue Tubarão Louco. Wang Bin fala ser ridículo armar uma criança tão pequena, mas neste mundo eles podem se proteger e proteger as pessoas ao seu redor se tiverem armas. Nos é mostrado uma caixa. Nela existem 10.000 balas, sendo suficiente para todos usarem. Wang fala que amanhã cedo quer limpar os zumbis próximos daqui e praticar sua pontaria. Nisso ele pergunta se eles querem ir junto. Obviamente as crianças se animam e querem ir, mas pelo fato de ter tanta munição, Miao pergunta se ele tem tudo isso mesmo. Guan fala que vai treinar com Wang Bin, mas a Miao a interrompe e fala que sua pontaria é muito boa, então elas vão fazer outra coisa. Como Wang vai sair por um tempo, elas têm que preparar e estocar a comida. Nisso ela pergunta para Guan se ela quer ir junto com ela nas montanhas próximas para colher alguns vegetais silvestres. Wang Bin diz que isso é uma boa e diz estar quase vomitando por estar tantos dias só comendo macarrão instantâneo, e para ele vegetais silvestres seriam uma comida exótica atualmente. Guan concorda em ir pegar esses vegetais e em seu pensamento fala que queria ficar com o Wang antes que ele voltasse, mas pelo visto isso não vai acontecer. Mudando de cena, Wang e os outros estão em cima de um prédio para treinar suas miras. Guan, preocupada, diz que os zumbis cercaram eles, mas Wang diz para não ter medo, pois ele queria que isso acontecesse. Logo ele já atira contra um zumbi e fala para as crianças começarem a praticar. Wang fala que como é mais fácil se mover nos subúrbios, ele praticou com essas duas crianças o dia inteiro e antes de perceber já estava de noite. Faltando poucos dias para voltar, Wang e as crianças acabaram com os zumbis repetidamente desse local todos os dias, usando cerca de 3.000 balas, até que quase todos os zumbis ao redor deles foram mortos. A pontaria das duas crianças está cada vez melhor, e assim cada vez mais pessoas conseguirão proteger a equipe. E o mais importante, Wang conseguiu melhorar suas habilidades. Nisso aparece uma notificação do sistema. A habilidade mestre do tiro chegou ao nível 3, aumentando a taxa de acerto de tiro em 80 pontos. A taxa crítica é de 80 e a distância de tiro é de até 200 metros. Por fim, a próxima atualização requer acabar com 5.000 zumbis. Mudando de assunto, agora está na hora de comer, deixando os três muito animados. Guan fala que este é o resultado de um dia de trabalho na cozinha pela policial Miao, e a menina ao lado diz que essa comida foi feita especialmente para o irmão Wang. Wang Bin fica confuso, ele não entende o porquê disso. O mestre da Miao chega e fala que como Miao sabia que ele estava partindo, ela queria preparar uma refeição deliciosa para se despedir dele. Chorando, ele diz que mesmo sendo o mestre dela, ele nunca foi tratado assim, e acha que o coração dela só pertence a outra pessoa agora. Miao escuta isso e fica brava. Ela pergunta se ele não vai comer mais tarde, ou se ele não quer comer isso, por isso que está falando essas coisas. Mas o homem diz estar apenas brincando com ela. Wang Bin agradece o que ela fez pra ele, e ela com uma cara séria diz que costumava fazer um banquete luxuoso somente para os detentos. Miao também tem que dar uns créditos a Guan. Aliás, ela foi ajudar também. Ela então diz que a Guan pegou todas as galinhas. Wang coloca o braço no ombro de Guan e diz que já esperava isso dela, deixando ela vermelha. Ele diz que já somos irmãos e arriscaram a vida juntos. E a Guan quebra a cara nisso, pois o Wang chamou ela de irmã. Depois deles jantarem, nos é mostrado armas. E Guan pergunta se realmente o Wang vai deixar isso para eles, pois ele precisa de algumas coisas também. Mas como sempre, o Wang diz para não se preocupar. Uma pistola já é o suficiente. O prota avisa que vai embora essa noite e vai deixar o resto com eles. Miao comenta que vão cuidar bem do lugar. E Guan pergunta a Wang se pode o acompanhar, pois está preocupada. Wang fala que não precisa. Ela pode ficar aqui para proteger a todos e promete que estará de volta em 7 dias. Guan aparentemente parece estar triste com sua ida e fala para ele ter cuidado e que ela vai estar o esperando. Wang Bin já foi para o quarto para ser mandado de volta ao mundo real. Enquanto isso, as duas olham para a porta e ficam pensando em algo. Miao pergunta a Guan se o Wang Bin também saiu assim da última vez, tipo ter ficado no quarto sozinho. O prota no quarto fala para o sistema iniciar o processo de teletransporte e muda totalmente de cena. Ele já está no mundo real e de novo ele não esqueceu de seus amigos. Os três estão bebendo e o Wang chega a se babar de tão bom que é. Do nada o prota grita para comerem, pois ele está com muita fome. Um de seus amigos pergunta por que ele está com tanta fome agora que voltou para casa e que não vão conseguir terminar todos os pratos que pediram. Wang fala que queria levar eles para um restaurante de alta classe, mas faz muito tempo que não experimentava pratos com muita carne e peixes. Então
então trouxe eles aqui por enquanto. Wang comenta que no outro mundo tem que ter cuidado com zumbis e outras pessoas em qualquer momento, e para piorar a comida é escassa, porém neste mundo ele pode se banhar no sol e comer o que quiser, sendo maravilhoso viver neste mundo. Um de seus amigos pergunta ao outro se ele não acha que ao ficar rico demais, de repente foi um estímulo muito grande pro cérebro dele, que acabou deixando com problemas mentais. Mudando de assunto, o garoto fala para Wang Bin tomar cuidado agora que ofendeu o jovem mestre Li, pois o valentão está mandando muita gente procurar por ele. Wang Bin diz para esquecer ele por enquanto, e se eles têm algum plano após a formatura. O de branco acha que vai trabalhar em uma corretora ou em uma imobiliária, já o outro quer começar seu próprio negócio, mas ainda não decidiu o que fazer. Wang pergunta começar um negócio, então não estão interessados em joias de ouro e prata? Seu amigo pergunta por que ele está falando isso de repente, e o Wang o responde que tem fontes onde pode comprar um lote de joias com preço baixos. Caso eles estiverem interessados, os três podem abrir uma joalheria juntos. Um dos meninos diz que aceita, se ele estiver disposto a o aceitar, então vai usar o dinheiro que lhe foi dado para comprar parte das ações. Cara, sério, Wang é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Além de tudo que ele já fez, ele vai financiar todo o processo de abertura, e os seus amigos podem guardar o dinheiro que mandou antes. O menino fala que abrir uma joalheria parece ser bastante caro, e pergunta se ele tem dinheiro suficiente para investir. Para nossa surpresa, ele vai investir só 20 milhões. Bem pouquinho, né? E de quebra vai adicionar 4.000 libras de ouro. Um já manda o outro calcular quanto que dá tudo isso, e o resultado é impressionante. A cotação atual do ouro é 400 yuan por grama. 500 gramas é 1 libra. Então 4.000 libras é 800 milhões. O garoto pergunta se isso não está errado, e o Wang Bin fala para não fazerem o cálculo ainda, e é para comer primeiro, pois mais tarde vai levar os meninos para verem o resto. O prota fala que o ouro está em sua vila, que deixa o garoto confuso. Ele até pergunta se Wang por acaso ocultou o fato de ser filho de alguma família rica. Mudando de cena, os garotos estão olhando para aquelas barras de ouro, chegando a dar um abraço no ouro, e se isso for um sonho, ele não quer mais acordar. Como ele tem bons amigos, ele já leva um chute de leve só para saber se realmente está sonhando. O garoto começa a balançar o Wang Bin e diz para o mesmo falar como conseguiu tanto ouro e se ele não está infringindo a lei. O garoto para pra pensar. Ele até poderia ter coragem, mas não teria habilidade para isso. Wang fala para os dois irem juntos escolher a localização da loja e emitir o alvará e as outras licenças. Ele acrescenta que confia muito nos dois, então é para conversarem sobre os outros assuntos depois de abrirem a loja. Os meninos dizem acreditar nele e Xing Ping pergunta sobre as ações, pois não conversaram sobre isso ainda. Wang Bin fala que eles são seus parceiros e para pensarem nisso como uma compra técnica, Wang Bin vai dar 10% a cada um das ações. Os garotos ficam surpresos com isso. Mesmo que sejam amigos, negócios são negócios. Todo o dinheiro do investimento é do Wang Bin, então é demais eles ganharem 10%. O outro até pergunta se eles realmente são capazes de serem seus parceiros. Mesmo os garotos com essas dúvidas, Wang Bin confia neles. Ele acrescenta que King Ping é extrovertido, portanto será encarregado da administração da loja e da equipe de vendas, e isso acaba deixando ele emocionado, dizendo que vai dar o seu melhor. Sobre Hong Fei, ele é introvertido, então será o responsável pela gestão interna da empresa, enquanto aprende designer de joias. Outra meta de Wang Bin é quando a joalheria se estabilizar, eles vão abrir uma empresa de investimentos, e Xing Ping será o responsável pela empresa de investimentos. Com um rosto bem estranho, o prota diz que nós três trabalharemos juntos, e com certeza seremos capazes de criar um império de negócios forte e rico. Os dois meninos abraçavam Wang Bin, e Hong Fei comenta que realmente não consegue pensar em como retribuir. Ele acrescenta que mesmo que desse seu corpo a Wang Bin, ainda ficaria devendo. O celular de Wang toca e seu pedido chegou. Nisso nos é mostrado um caminhão em sua casa. Dentro dele tem muita farinha, arroz e macarrão. Hong pergunta por que ele está comprando tanto vegetais e frutas, e se ele está tentando evitar o jovem mestre Li, mas ele não está evitando. Essas coisas são muito úteis para ele de qualquer maneira. Hong fala que já que é assim, eles não vão se preocupar com ele, e vão cuidar dos negócios da empresa imediatamente. O prota diz tudo bem, e que vê eles no restaurante próximo à entrada da universidade hoje à noite. Wang, caminhando com seu telefone, está falando com alguém. Essa mesma pessoa fala para o prota que ainda não terminaram por aqui, então é para ir em frente e continue caminhando sozinho primeiro, que eles irão mais tarde. O jovem milionário fala que tá tudo ok, e para levarem o tempo que precisarem, pois ele está aproveitando a vida lentamente
violentamente de qualquer maneira. Em seu pensamento ele comenta que passou mais tempo no outro mundo do que nesse aqui, e se sente um pouco estranho por estar de volta nesse mundo. Talvez depois de viver muito tempo no outro mundo, seu humor tenha tornado deprimido e sensível. Ele se pergunta se a experiência de vida e morte o fez crescer muito, pois agora olhando para esses universitários da mesma idade, ele sente que são jovens. Ou talvez agora que ficou rico esteja olhando para todo mundo como se fossem inferiores. Por outro lado, se ele não fosse para aquele mundo apocalíptico, também estaria correndo em busca de seu futuro na época de formatura. Um homem passa correndo ao seu lado e fala que vai chegar atrasado na entrevista, e vemos claramente que esse é o Wang Bin, mas isso era só uma lembrança do passado. Wang Bin comenta que ele era um excelente estudante aos olhos de todos, mas isso não importa. Comparado ao esforço de todas essas pessoas, a sua excelência é simplesmente insignificante, mas felizmente Deus lhe deu uma chance. Por fim, ele comenta que quer ser um grande homem todo poderoso nos dois mundos. Ele continuava a caminhar e uns caras paravam ele, perguntando se ele era o Wang Bin. Wang Bin comenta em seu pensamento que este grupo de gangsters devem ser do estúpido jovem mestre Li para me ensinar uma lição. Ele então fala a esses valentões que ele é o Wang Bin, e se tem algum problema. O que se acha bonito fala que o prota tem coragem e não fez xixi nas calças. Ele acrescenta que é o irmão Dong da gangue Heihu, e se ele nunca ouviu falar. Wang Bin é direto e pergunta se o Li chamou ele. O valentão diz que já que chegou direto ao ponto, deve estar pronto para ser espancado e morto. Na questão do jovem Li, ele pediu aos capangas para arrancarem uma das pernas do prota. Nisso Wang fala que contando que eles tenham habilidade, não é para falar sobre uma perna, pois sua vida pode ser dada a eles. O prota pergunta se esse não é um lugar inadequado e se eles querem mudar de lugar. Com isso o valentão diz que ele será maltratado por sua arrogância. Um de seus capangas pergunta ao Dong por que este garoto está tão calmo e para tomar cuidado com algum truque. Por incrível que pareça, ele concorda e ainda pede para chamar mais irmãos. Já se passou um tempo e os valentões apareciam ao lado de um caminhão. Em outro local, o irmão Dong diz que Wang Bin tem coragem e admira isso. O prota fala para não perderem tempo e que podem vir todos ao mesmo tempo. Por fim, Dong diz que o menino realmente é corajoso e se ele não tivesse ofendido o jovem mestre Li, ele realmente gostaria de fazer amizade com Wang. Mas agora chega de enrolação, pois está na hora da pancadaria. Os valentões se preparam para atacar e Wang Bin ativa sua mão de fogo. Ele avança e acerta um poderoso golpe em um dos capangas, que chega a mandar ele para o céu. Dong se enfurece e não sabe o que aconteceu, chegando a perguntar se ele é um artista marcial. Mas se fosse um artista marcial estava bom, o menino tá virado no Superman. Continuando, dois capangas atacam e Wang tem suas costas cortadas. O mesmo diz que isso é ruim e que ainda é muito difícil enfrentar 4 pessoas ao mesmo tempo. Com um tapão, Wang já manda o outro para longe. E agora chegou a vez do Dong atacar. Ele pega sua katana e desfere contra Wang Bin. O prota fala que eles são fracos e ainda se denominam de gangue Heihu e acha que deveriam ser chamados de Hello Kitty. O jovem então sem saída manda um chute quebra-bola que faz Dong gritar de dor. Mas ainda não acabou. O jovem prepara um tapa e acerta o valentão. Wang Bin grita para continuarem se puderem e os valentões ficam com medo de avançar. Outros carros chegam e o careca fala que agora o jovem está acabado. Um dos capangas pergunta se foi o garoto que bateu nele e o Dong todo quebrado fala que eles demoraram muito para vir. O valentão não pode deixar por isso mesmo e fala que tem muitos irmãos aqui agora e vão ver o que ele é capaz de fazer diante a isso. E se antes ele só queria apenas arrancar uma de suas pernas, agora ele quer o matar. Pela habilidade de mãos de fogo não estar em alto nível, ele se dá bem com até 6 desses valentões, mas com tanta gente assim pode sobrecarregar. Então nessa situação só resta Wang Bin apostar. Dong fala para seus irmãos avançarem e não importa se eles forem mortos ou mutilados, pois ele assumirá a culpa se algo acontecer. Quando dois capangas avançam, Wang Bin dá um tiro para o alto, que deixa todos eles cagados. Outro cara pergunta a Dong a origem do garoto e por que ele não disse antes que ele tinha uma arma, mas acontece que nem Dong sabia disso. Nesse momento Wang Bin fala que se eles não tiverem medo de jogar no Vasco é para ir para cima e podem acreditar que tem munição para todos eles. Na tentativa de encorajar seus companheiros, Dong fala para seus irmãos não terem medo e mesmo que ele tenha uma arma, talvez seja uma réplica de brinquedo. Eles também estão em maior número, não precisam ter medo dele. Dong falou tanto que para aprender foi o primeiro a levar o tiro e Wang pergunta quem é o próximo. Os irmãos ajudam ele a levantar e com tanta determinação ele diz que vão acabar com o moleque hoje. Nisso Wang aponta a arma para ele e de repente bate uma
perda de memória no Dong e pergunta ao garoto se ele não quer esquecer isso. Wang finge disparar para dar aquele susto de leve e os valentões finalmente desistem. Wang também diz a eles que e daí que a gangue tem mais pessoas, é para eles voltarem a estudar. Nisso eles já começam a chorar. Um chega até chamar a mãe querendo voltar para casa. Dong também chora, só que de raiva, e Wang Bin com uma cara tosca manda eles se ferrarem. Um dos valentões diz que agora que o Wang Bin os ensinou uma lição, eles já podem ir. E o Wang Bin com a cara de pescotapa pergunta por que eles não foram ainda. Em pouco tempo eles já correram pro carro e foram embora. Agora o Wang Bin pode falar a verdade para nós. Ele estava com medo. A sorte dele foi que eles tiveram medo. Caso contrário, hoje realmente seria seu fim. Xing Ping liga para ele e gritando fala que ouviram pelos colegas de escola que ele tinha sido levado por um grupo de pessoas e se ele ainda está vivo. Wang fala para não se preocupar e que todas aquelas pessoas foram espancadas por ele. Xing Ping pergunta se isso é sério e se ele está bem. Bom, dizer que está bem ele não pode, até porque ele não consegue pegar um táxi. E por fim ele pergunta se seu amigão pode o buscar. Após Xing Ping buscar o Wang daquela briga, eles foram a uma lanchonete. Xing está furioso com o jovem Mestre Li por achar que pode fazer qualquer coisa, e o Wang Bin diz que vai se esconder por um tempo, então é para seus amigos o ajudarem a coletar informações. Ele vai aproveitar essa desculpa para voltar ao mundo apocalíptico. Xing diz que não tem problema e que vão avisar quando algo estiver acontecendo. Mudando de assunto, Wang Bin pergunta como ele está hoje e por que Hong Fei não veio hoje. O garoto responde que fizeram um registro da empresa, mas terão que esperar meio mês pela licença comercial, e o Hong Fei está com pressa para encontrar uma loja adequada, por isso que ele não veio junto. Wang, como tá ricaço, fala para não se preocupar com os negócios da loja, é só ele encontrar um agente em vez de correr atrás das coisas sozinhos. Também é para avisarem o Prota quando estiverem prontos, pois quando ele voltar, seus amigos poderão colocar a loja em funcionamento. Xing Ping comenta que isso era para ser divertido, mas o jovem Mestre Li é realmente irritante. Wang Bin diz que vai ter que cuidar desse valentão mais cedo ou mais tarde, então é para Xing se concentrar em seus negócios e não se importar com as outras coisas. Wang se levanta e diz que tem algo para fazer, então vai se retirar primeiro. Porém é para Xing se lembrar de não provocar o Mestre Li e seus conhecidos. Xing Ping concorda. Porém quando Wang Bin sai do estabelecimento, parece que ele não quer deixar o lance do Mestre Li barato. Xing comenta que ele e Hong Fei não podem tolerar que o Mestre Li intimide o Wang Bin, e logo em seguida já liga para seu amigo Hong Fei. Na chamada, Xing pergunta a Hong se ele achou o Mestre Li, e ele responde que sim, ele está em um bar. Mestre Li dentro do banheiro e está indo fazer suas necessidades. Porém Xing Ping coloca a mão em seu ombro, e quando ele se vira, o mesmo cobre o valentão com um saco. Cara, eles realmente estão amassando o Mestre Li, e os dois com o rosto de maluco falam que vão espancar o valentão antes de mandar ele pro Vasco. Enquanto o Mestre Li está apanhando, ele pergunta o valor que os meninos querem para parar de bater. Para ficar claro, os dois estão adulterando a voz para não serem descobertos. Continuando, eles dizem não ligar para o dinheiro dele, e nos é mostrado o número 1 e o 2, bem ali com um fedor enorme. Quem fez isso foi Hong Fei, e sim, o moleque folgado foi jogado bem nesse lugar. Com isso, Xing Ping e Hong Fei saem correndo feliz da vida. Mudando de cena, Wang Bin está em uma sala cheia de caixas para levar ao outro mundo. Tudo isso deve durar o mês inteiro, mas não podemos esquecer de um detalhe: ele também vai levar uma geladeira, para que todos possam saborear refrigerantes e cervejas gelados. O Prota estende as mãos e pede ajuda do sistema para colocar todas essas coisas no item box. Antes dele ir para o outro mundo, ele pergunta ao sistema se tanta comida assim pode estragar ao ser teletransportado, mas não, o item box tem uma super função que mantém os alimentos frescos, portanto não há problema quanto ao tempo de armazenamento dos alimentos. Após isso, ele finalmente é teletransportado para o outro mundo. Riscos na parede aparecem, e isso foi feito pelo irmão Nan. Com isso ele estava contando os dias em que o Wang Bin partiu, e chega à conclusão que hoje é o 7º dia, então ele deve voltar hoje. Todos estão sentados, e o mestre da Miao diz que se for seguro onde o Wang está, eles devem abençoá-lo mesmo que ele não volte. Afinal eles sofreram junto com ele, e nunca vão encontrar um homem tão bom como ele neste mundo apocalíptico. Miao concorda, e diz que agora que todo mundo pode cuidar de si mesmo, ele não tem obrigação de voltar e cuidar deles. Guan diz para Miao que a primeira vez que Wang se foi, ela teve os mesmos pensamentos que ela. Naquela época, Guan pensou que Wang estava mentindo para ela, mas mesmo com pouca esperança, voltou para casa onde viu o irmão Wang sair todas as noites, para dar uma olhada. Quando ela estava pronta para ficar desanimada e desistir, o irmão Wang voltou. Guan então fala para Miao esperar um minuto, pois acredita que o irmão Wang não quebrará sua promessa. As crianças também acreditam que o Wang Bin vai voltar, pois ele não mentiria para eles. De repente
porta se abre, e para a felicidade de todos era o Wang Bin. Guan se emociona e dá um abração no Wang Bin. O irmão Nan chega a chorar com isso, pois pensou que ele não voltaria. O prota chama o pequeno de tolo, pois ele é um homem, e nunca voltará atrás com a sua palavra quando prometer algo. Após deixar todos felizes, ele vai mostrar as coisas que trouxe para eles, sendo frutas frescas para as crianças, um refrigerante bem gelado para Miau, que deixa as duas tendo um treco como sempre. Não podemos esquecer do homem da casa, até porque ele não esqueceu do que queria, e já vai cobrar o Wang Bin. O prota se assusta, mas logo dá o cigarro que ele tanto pediu, que chega a deixar o mestre emocionado. O irmão Nan até pede um para o mestre, mas o mesmo recusa, dizendo para ele brincar, e que fumar perto de crianças pode afetar o seu desenvolvimento. Mudando de cena, Wang Bin fala para Guan e Miau que trouxe guisado de carne de vaca para cozinhar, então é para prepararem e comer todos juntos. Isso deixa elas felizes, e Wang Bin começa a preparar. Logo Xiaobao e Xiaonan despejam água na panela, enquanto Guan coloca a carne e os legumes. A comida já está pronta e Wang Bin fala para comerem. Embora seja simples, na próxima vez ele vai trazer uma comida mais luxuosa. Irmão Nan e os outros começam a comer, enquanto a menina alimenta a criança mais nova. O mestre mostra sua felicidade ao comer essa carne. Miau fala que parece ser muito bom, e ao experimentar ela chega a chorar. O jovem pergunta ao pessoal por que eles estão chorando, pois não sabe se está muito picante ou muito ruim. Miau responde que está uma delícia o guisado, mas faz muito tempo que eles não comem carne, e esse é o motivo de estarem emocionados. Ela relembra o tempo que havia muita comida, as condições não eram tão difíceis, e todos podiam aproveitar o sol e aproveitar ao máximo a vida. Já o irmão Nan pensa em seus pais que faleceram, pois naquela época eles podiam comer felizes, como uma família. Xiaobao também chora pela falta de seus pais, e isso dói mais ainda, por saber que eles não vão mais voltar. O mestre pensa na sua pequena neta, pois quando o apocalipse começou, ele não conseguiu proteger sua família, e no final acabou ficando sozinho. A outra menina chora por sua família ter virado zumbis. Se não fosse pela Miau, ela e a Xiaoke não estariam comendo esse guisado com todos aqui hoje. A dupla fica emocionada ao ouvir isso. Guan até comenta que o sabor familiar fez todos pensarem nos tempos felizes antes do apocalipse, até porque ela passou por esse sentimento quando escutou aquelas músicas com Wang Bin. A policial comenta que todos passaram por todo tipo de experiências e dificuldades para chegar onde estão hoje, e o tio Li acrescenta que o apocalipse já aconteceu e o passado é irreparável, então devem seguir em frente e viver bem. Wang Bin diz que tem certeza de que com o trabalho árduo de todos, eles vão poder criar uma casa e refúgio seguro nesse mundo apocalíptico. Guan pergunta a ele se já pensou em algum plano. O jovem diz que até onde sabe, o mar está a leste, então eles devem se mover para esse lado, e mesmo que não haja casas, eles podem encontrar uma ilha para se instalarem. Assim que encontrarem um lugar com solo adequado e muita água, Wang Bin trará sementes e eles plantarão alguns vegetais fáceis de cultivar. Também poderão manter javalis e algumas aves em cativeiro, para não terem que se preocupar com carne. Por fim, o prota fala que embora a viagem seja relativamente longa, ele acredita que enquanto todos estiverem de acordo e juntos, eles poderão chegar. Miau acha essa uma boa proposta, porém é um longo caminho para o leste, e há muitos zumbis e gangues saqueando por todo o caminho. Xiaobao responde Miau para não esquecer que tanto Xiaonan quanto ela aprenderam a usar armas, e que vão acompanhá-la ao longo do caminho. Xiaonan concorda, e diz que já que o irmão Wang disse isso, é para eles fazerem as malas imediatamente, e partir amanhã. Wang Bin comenta que não é para fazerem as malas ainda, pois não podem ir para o leste sem ter comida e bebidas suficientes. Com isso, o jovem milionário diz para brindarem pelo grande futuro. Guan comenta que o Wang Bin é bonito, e sempre a deixa com uma sensação de segurança. Já Miao diz que o Wang Bin realmente se tornou o líder da equipe, e parece que conheceram a pessoa certa. A equipe finalmente brinda por esse momento e o futuro. Podemos ver que já estava escurecendo, e o Wang diz que preparou roupas novas para cada um deles. Então depois do jantar, é para eles experimentarem para ver se servem. Miao comenta que o Wang Bin encontrou essas roupas bagunçadas, e elas são todas saias, e não sabe como vai conseguir lutar com elas. Guan, após ver as roupas, com felicidade diz para a policial que achou um conjunto adequado para ela, e que seu corpo é tão bonito que deve ficar bem. Miao vê o conjunto e diz que esse está bom, e vai tentar com esse primeiro. Enquanto a policial sai para se vestir, Guan continua olhando as roupas. Enquanto as garotas estão fazendo suas coisas, Wang Bin finalmente pode tomar um banho relaxante. O prota vê um papel e lê o que está escrito. Nele está escrito agradecimentos por todo o trabalho de Wang, e espera que ele goste do banho quente. A Guan quem preparou esse banho, e Wang a elogia dizendo ser doce. O garoto comenta que isso é muito bom. Embora seja fácil tomar banho em uma vila de verdade, é uma experiência diferente nesse mundo apocalíptico. Em seu pensamento ele fala que já tem uma vila, e mais dinheiro do que pode gastar em várias vidas no seu mundo, mas ele se pergunta se ainda tem que continuar
continuar vindo a esse mundo apocalíptico. Wang Bin diz que as pessoas sempre têm sentimentos e que deveria pelo menos criar um abrigo seguro e sem preocupações para todos aqui. Assim mesmo que o sistema quebre e ele não consiga mais voltar, ele não vai ficar muito preocupado. Nisso o sistema aparece dizendo para o jogador ficar tranquilo, pois o sistema é muito estável e o problema com qual está preocupado não existe e nunca existirá. O prota sem graça pergunta se o sistema é mau e como ele ousa espionar sua mente. O mesmo diz que está apenas respondendo suas dúvidas e acrescenta que se Wang quiser proteger seus parceiros nesse mundo apocalíptico, ele deve encontrar mais ouro para fazer o upgrade. Com isso, o prota diz que entende que fazer upgrades o torna mais forte. Nisso, Guan bate na porta e pergunta se a temperatura da água ainda está boa. Caso não esteja, ela vai adicionar mais um pouco de água quente. O jovem responde que a temperatura da água está ótima e a agradece. Guan não perde tempo e pergunta se pode tomar banho junto com ele. Porém, o garoto se apavora e diz que pensa que isso não é certo. A garota então fala que vai entrar e o prota fica todo vermelho. Nisso aparece a beleza em pessoa e o Wang diz que se ela tiver com pressa para tomar banho, ele sai primeiro. Ela então tira suas roupas e entra dentro da banheira. Ela avisa que não é preciso fechar os olhos, pois só quer tomar um banho com ele. Wang comenta que Guan é muito inocente, pois eles são adultos e só numa relação entre amantes deveriam se banhar juntos. Ela se encosta nele e pergunta se não estaria tudo bem se ele a tratasse como sua namorada. Wang então pergunta se Guan gosta dele e ela o responde que não sabe nem quando isso começou, mas agora sempre pensa nele. Com isso, o lado malvadão dele pergunta por que ele ainda está pensando e pra ele se apressar. Porém, ele fica bravo e diz que ela pode estar apenas o tratando como o irmão mais velho de confiança e não pode tirar vantagem disso. Continuando, Guan sente algo estranho na banheira, mas já sabemos o que era isso. A garota então se desculpa com isso. Wang se vira e diz a Guan que talvez ela tenha uma boa impressão dele com base em seu carinho por ela e pergunta se ela tem certeza que sente amor por ele. A garota então pergunta se ele não gosta dela, mas o mesmo a responde que gosta, mas isso não significa que possa possuí-la. Ele diz que espera que a Guan possa descobrir seus sentimentos por ele, se são de amor ou apenas gratidão. Ela aparentemente triste diz que isso é complicado e não entendeu direito. O prota saindo da banheira fala que é exatamente por isso que não podem chegar a namorar, pois ela ainda não entendeu seus sentimentos. O prota já em pé com sua toalha fala que quando ela pensar sobre isso claramente e entender seus sentimentos, é para dizer se o ama como um amante e não apenas como um simples afeto. Com um sorriso no rosto, ele comenta que não será tarde demais para começarem como amantes. Por fim, Guan fala que já entendeu isso claramente e está disposta. O jovem já em seu quarto diz que quase não aguentou e que é muito bom deitar depois de tomar um banho. Em seu pensamento, ele não sabe por que ainda está hesitando, pois Guan tem muitas qualidades e ainda tem um corpo bonito. Uma garota como essa é o que muitos homens querem. Em comparação com Zhao Qian, que apenas o enxergava como seu escravo, Guan não poderia ser mais que simpática. Talvez até seja pela traição que Wang experimentou, que ele não ousa responder facilmente aos sentimentos de Guan por ele. Ou talvez ele também goste muito de Guan e se pergunta se é por isso que ele leva o seu e os sentimentos da Guan tão a sério. Bom, nesse momento o jovem não consegue entender isso. Além de tudo isso, quanto mais profundo for o relacionamento dos dois, mais difícil será para Wang se perdê-la ou não conseguir mais vê-la. Nesse momento alguém abre a porta e para nossa surpresa é a Guan vestida de gatinha. Ao ver isso, chega a sair sangue do nariz do prota. Guan também diz que Wang definitivamente não vai a rejeitar dessa vez. A garota pergunta se Wang gosta de cosplay e Wang a responde que gosta, mas onde ela conseguiu essa roupa? Ela então diz que encontrou na pilha de roupas que o jovem trouxe e pergunta se ficou bom. O prota fica confuso quanto a isso, mas se lembra que para encontrar roupas adequadas para todos, ele acessou vários sites e passou muito tempo procurando, até que um site particular recomendou muitas roupas para o jovem. Quando ele viu as roupas, pensou na hora que ficaria bom na Guan, então seu demônio anterior tomou conta e pediu muito dessas roupas. Voltando à realidade, Guan abraça o jovem e diz que já entendeu seus sentimentos. Ela acrescenta que desde que o conheceu, não teve mais que passar fome, e o mais importante, Wang é muito gentil com ela, fazendo com que se sinta feliz e segura. Quando Wang ia dizer algo, Guan diz que ele tem apenas que a aceitar e lasca um linguão nele. Bom, não posso mostrar aqui, mas sim, o jovem fez o gigante Golias trabalhar hoje. Já no outro dia, o grupo partiu cedo em direção ao mar. Por não terem achado um carro no caminho, eles tiveram que continuar caminhando. Isso fez o Wang lembrar de encontrar mais ouro para fazer upgrades no sistema, pois assim ele vai conseguir trazer carros e mais energia para esse lugar. Durante o dia eles encontraram alguns zumbis, mas agora que eles têm armas e munições suficientes, foi fácil lidar com eles. Mas para não fazer barulhos e atrair mais zumbis, eles tentaram o máximo possível só usar as facas. Nisso Wang também descobriu que desde que atualizou o poder das mãos de fogo, suas habilidades estão muito mais ágeis do que antes. Miao, com um sorriso, diz achar
achar que as habilidades de Wang ficaram muito mais ágeis depois que voltou. Logo ela pergunta se ele esteve treinando secretamente. O garoto a responde que sim, pois não pode sempre depender da policial Miao para o proteger. Guan dá um abraço em Wang, dizendo que se sente segura com ele. E Miao em seu pensamento diz que depois que fizeram aquilo, eles se tornaram mais próximos. Continuando o caminho, nos é mostrado um bairro abandonado, e eles ficaram para descansar. Esse local era supostamente um bairro de famílias ricas, então era conveniente para eles descansarem no local. Com isso, Wang também pode procurar por objetos de valor e ouro deixados para trás para poder atualizar o sistema o mais rápido possível. Embora existam muitas vilas, Wang escolheu um dormitório para descansarem, pois é o mais alto e tem a melhor vista. Caso acontecesse algo, eles conseguiriam perceber imediatamente. Nisso aparece duas pessoas no mato e sussurrando, eles se perguntam se o grupo está cozinhando. Os dois seguiram o grupo por todo o caminho e comentam que suas mochilas devem estar cheias de comida. Quando um vai dar ideia de fazer algo, o outro pergunta se ele quer morrer, pois eles têm armas. Com a quantidade de poder de fogo que a dupla tem, ele não sabe como poderão vencê-los. Seu companheiro então o chama de covarde, pois tem apenas 2 homens e um deles é manco, portanto os demais não terão perigo algum. Por fim ele diz que tem mais pessoas que eles e para pensar em toda a comida. Com isso, eles voltam para reportar a situação ao seu líder. No quarto está Wang dormindo e Guan na cama dizendo que vai deixar o jovem dormir mais um pouco. Já na varanda o mestre tá como? Dando aquela cheirada no cigarro. Guan então vai para a varanda também para ficar de guarda e diz para o mestre descansar. Ele aceita descansar um pouco e comenta que se ela perceber qualquer coisa, é para os informar imediatamente. Guan já sozinha diz que está chovendo e o homem ainda está no mesmo lugar. Porém Guan nota que tem movimentos por ali. Nisso aparece 3 homens e um avisa o líder que todos seus irmãos estão reunidos. O cara comenta que tem apenas uma pessoa de guarda e pergunta se trouxeram suas armas. Ao confirmar que sim, o homem diz que vão atacar agora e para serem rápidos. Guan nesse momento já estava mirando neles, mas comenta que estão vindo de 2 direções diferentes e se pergunta se o plano deles é o cercarem. Wang e companhia chega até a varanda e o jovem pergunta para Guan qual é a situação. A informação é que tem aproximadamente 20 pessoas, mas por conta da chuva sua visão ficou embaçada e não conseguiu ver se eles tinham armas ou não. Ao escutar isso, Wang diz que pode ter ainda mais pessoas. Wang avisa que ele e as garotas vão atirar por janelas diferentes e o Chun-Li precisa proteger a escadaria para prevenir que eles se esgueiram e subam por elas. Chun-Li começa a se culpar, dizendo que deveria ter sido mais cauteloso e checado com mais cuidado e que não era para se preocuparem, pois a escadaria ia ficar com ele. As crianças aparecem e o irmão Nan diz que eles Xiaobao vão ajudar a repelir os inimigos. A garota concorda e também tá com sangue no olho. O mestre determinado diz para eles protegerem Xiaoyan e os outros. Então é para fazerem as malas e se prepararem para quebrar o cerco inimigo. Wang com sua arma checa como está a situação. Ele comenta que os bandidos começaram a se mover e parece que querem o cercar para os emboscar pela retaguarda. O jovem então comenta que isso não importa. Primeiro ele vai acabar com 1 ou 2 para eles sentirem medo. Um já vai de base, deixando os 2 atrás apavorados. E o loirinho diz para correrem pois foram descobertos. Guan diz a Wang Bin que isso é ótimo, pois assustou eles no momento em que atirou, mas não pode simplesmente deixá-los fugir. E avisa que vai acabar com mais alguns. O jovem comenta que apenas atirou porque foi forçado, mas se muitos zumbis forem atraídos pelo som dos tiros, será difícil para saírem daqui depois. Miao fala que o Wang Bin está certo. Enquanto essas pessoas pararem de o incomodar, não tem necessidade de incomodá-las também. Portanto o grupo irá embora amanhã. Guan com muita fúria diz que se eles ousarem atacar, ela vai acabar com eles um por um. Com essa fala até o Wang fica assustado e comenta que no futuro não deve ofender ela, senão vai acabar morrendo. Em uma casa, o líder comenta que isso é estranho, pois eles o encontraram facilmente à noite e em sua opinião, o grupo deve ter uma arma com alta tecnologia em suas mãos, algo como uma mira com visão noturna ou até mesmo óculos. Os outros 2 pensam sobre isso, pois um ataque furtivo à noite não é possível e durante o dia, o líder definitivamente não será capaz de vencê-los. Portanto é bom ele pensar muito nisso. O líder com um sorriso maléfico diz que isso é fácil de lidar, até porque conseguiram deter mais de 300 zumbis no oeste da vila. Agora parece que seu plano é deixar eles saírem e cercá-los, mas antes é para um irmão avisar a todos para se separarem e atrair os zumbis até eles. Com isso o líder verá quantas balas eles têm. Mudando de cena, Wang está na sacada junto com a Guan. Ele avisa sua namorada que faltam poucas horas para amanhecer. Provavelmente eles não vão voltar, então ela pode descansar. A garota diz que não quer descansar e sim ficar com seu amado. O jovem diz a ela que não vai fugir e que ela tem que economizar suas forças também. Nisso o barulho é ouvido vindo do mato e Wang diz que eles realmente têm más intenções. Enquanto eles se aproximam lentamente, Guan está mirando
neles e acabam sendo finalizados. O ser se levanta e vemos que na verdade são zumbis que estão se aproximando da casa. Wang diz que Guan pode ir primeiro e descansar, e que não tem problema ele vigiar sozinho, mas obviamente ela quer ficar com ele. A garota avisa que está ouvindo vozes, e muitos zumbis aparecem gritando. Wang avisa que tem do outro lado também, e isso deve estar acontecendo por conta do tiro de agora há pouco, que deve ter chamado a atenção dos zumbis próximos. A Guan acha isso estranho, pois de noite houve muitos tiros, e nenhum zumbi apareceu. Ela conclui que deve ter sido as pessoas de ontem, e aparentemente querem os aprisionar nesse lugar. Wang comenta que isso é realmente ótimo, mas se corrige dizendo que essas pessoas são abomináveis. Mas com a inteligência dos zumbis, eles não representam nenhuma ameaça. Portanto, Xiaobao e ele vão usar eles para praticar com as armas. O jovem também diz para Guan não se preocupar com o tempo, pois os suprimentos são definitivamente suficientes. Como não podem ir agora, eles vão descansar por mais alguns dias, apenas para recuperar suas forças. Guan concorda e se sente aliviada ao ouvir isso. Um berro de dentro do prédio sobre o que aconteceu surge, e o grupo se pergunta o que está acontecendo, pois está cheio de zumbis ao redor. Tio Li diz que se não conseguirem se livrar de todos esses zumbis, eles definitivamente não vão conseguir sair. O irmão Nan fala que pouco antes de ir para a cama, o irmão Wang disse para não matar esses zumbis, para poderem praticar com as armas juntos. Miao com um sorriso comenta para não se preocuparem, pois os zumbis não vão conseguir subir. Agora eles não precisam se preocupar com aquelas pessoas vindos atacar furtivamente, podendo até ter uma noite de sono. Por fim, ela avisa que as crianças deveriam dormir, e que ela vai ficar apenas observando o lugar, esperando o irmão Wang acordar amanhã. Os bandidos observam o prédio de longe, e já contam com a vitória. O líder acredita que a comida do grupo não vai durar muito tempo, então mais cedo ou mais tarde, eles terão que limpar esses zumbis. Quando suas balas estiverem quase no fim, os bandidos imediatamente vão atacar. Já amanheceu e o Wang se sente com mais energia. O irmão Nan está bem animado para praticarem juntos, dizendo ter muitos zumbis esperando para serem finalizados. Wang diz para o garoto não se preocupar, e para comerem alguma coisa primeiro, e vão praticar com os zumbis mais tarde. Wang, com uma cara engraçada, diz que os bandidos devem estar os observando secretamente aqui por perto, e quer ver no que vai dar. Mudando de assunto, o jovem diz que não cozinha para Xiaobao por um bom tempo, e pergunta se pode cozinhar carne com cebolinha verde. As crianças ficam animadas ao ouvir isso, pois vão comer carne finalmente. Miao avisa Wang que sabe que trouxe muita comida, mas eles estão sob um cerco, e agora há apenas alguns vegetais selvagens, então não é para os desperdiçar. O jovem comenta que eles têm muitos suprimentos, portanto não é para se preocupar. Bom, a situação dos bandidos também não está tão ruim, eles estão até tomando uma sopa. O líder fala que está tão farto dessa sopa de vegetais selvagens que com certeza vão comer carne. Porém, nesse momento, um cheiro passa sobre seu nariz, sendo um cheiro muito bom. Seus capangas também se levantam com esse cheiro e comentam que o grupo está cozinhando um verdadeiro luxo. Nesse momento, Wang está usando suas habilidades aprendidas em seu trabalho universitário de meio período. Resumindo, ele está preparando uma carne com cebolinha verde. O prato está pronto e eles começam a sentir o cheiro, quase não resistindo para comer. Miao fala para o jovem que ele é ótimo e que não pensava que ele conseguisse cozinhar. O Tio Li também comenta que não se surpreende que Guan esteja tão apegada a ele, e que desse jeito, até ele vai se apaixonar. A essa altura, Miao saca o plano do Prota. Ele fez esse prato delicioso só para que aquelas pessoas soubessem. Wang, com uma cara de espertalhão, fala que a policial o conhece bem, e que fez isso porque os bandidos devem estar por aqui por perto, e isso irá irritá-los. Pelo visto, isso deu certo. Eles ficam muito irritados pelo fato de que enquanto eles têm que comer essa sopa, o grupo está comendo alimentos cheirosos e picantes. O líder pede para se acalmarem, mas não adianta muito por agora, pois eles estão indignados de terem essa vida, enquanto os outros estão bem melhores. O líder comenta que cada um tem sua própria vida, e lembra que nesse mundo pós-apocalíptico, eles formaram uma aldeia com mais de 300 pessoas. No início, eles trabalhavam muito e eram autossuficientes. Embora não fossem ricos, eles tinham comida e roupas suficientes, porém não esperavam atrair a atenção de outras pessoas que vinham pegar suas comidas. Em seguida, com a chegada de zumbis, o número de infectados continuou a subir, portanto sua aldeia com cerca de 300 pessoas acabou sendo reduzida a 20 atualmente. Isso emociona os dois, e o líder acrescenta que sabe que todos estão com fome há muito tempo, e agora há gordura na sua frente, por isso ele não consegue conter a respiração. Com uma cara de raiva, o líder fala para deixar eles brincarem, pois quando a oportunidade surgir, eles só não pegarão suprimentos, como também não pouparão a carne. Um membro avisa o líder que o grupo está atirando, e o líder, dando risada, fala que devem estar ansiosos para partir, e quando ficarem sem balas, a vitória será certa. Enquanto os bandidos estão contando vitória, as crianças estão treinando a mira com os zumbis. Wang elogia Xiao Nan, dizendo estar indo bem, e que
mais um tiro na cabeça será 10. Já Xiaobao acertou apenas 5 tiros na cabeça dos zumbis, portanto ela terá que treinar mais. Miao está um pouco preocupada com isso e pergunta ao seu mestre se ele não acha que o Wang está desperdiçando muitas balas ao deixar as duas crianças praticarem assim. Tio Li comenta que isso não é desperdício, pois esse é um investimento de longo prazo. Voltando para o treinamento, Xiaonan grita de alegria, pois acertou 10 tiros na cabeça. Como recompensa, ele ganhou uma coxa de frango assado. O garotinho agradece e fala para Xiaobao que vai dividir com ela esse pedaço de coxa de frango, porém a menina grita que essa é a sua recompensa. Xiaobao nesse momento se pergunta a uma família com uma expressão de surpresa, e após essa ação, o tio Li fica orgulhoso do garotinho. Wang Bin dá mais recompensas pelo árduo trabalho diário e acrescenta para trabalharem muito mais, deixando as crianças muito felizes. Miao, preocupada, pergunta ao jovem se há realmente comida suficiente para comerem, e ele diz que tem o suficiente. Nisso, Miao pensa em algo curioso, pois a bolsa do prota sempre fica cheia no dia seguinte, depois de esvaziá-la, deixando uma dúvida de onde ele tira tanta comida. Embora ela queira saber, esse pode ser seu segredo, então é melhor ela não ser curiosa e intrometida. Xiaobao pergunta a Wang Bin quantos zumbis ele planeja matar, e o irmão Nan diz que ele vai acabar com todos. Nisso, Wang fala para não fazerem barulho e apenas observar a sua performance em silêncio. A partir disso, ele atirou, e eles ficaram até de noite treinando contra esses zumbis. Nos é mostrado vários zumbis no chão, e os bandidos comentam que eles estão atirando desde de manhã, tendo um poder de fogo muito forte. O líder, suando, diz para não se preocuparem, pois vão atrair mais e mais zumbis, e suas balas acabarão mais cedo ou mais tarde. Muitos zumbis aparecem, jogados no chão, e Wang já está exausto e pede massagem. Guan dá uma ideia de praticar junto com ele. Do contrário, se ele continuar a praticar assim, ficará muito cansado, mas ele diz que não há necessidade, e que dá conta desses zumbis, e que eles serão muito úteis para ele. Xiaobao pergunta por que esses zumbis servem para ele, e ele a responde que é para praticar com as armas, e se ela não percebeu que sua taxa de acerto de tiro na cabeça está ficando cada vez mais alta. Nisso, o irmão Nan diz que Wang é digno de ser seu ídolo, e que ele contou quantos zumbis ele matou, sendo mais de 300. Wang, em seu pensamento, fala que só pode contar com ele mesmo para atualizar o sistema, por isso ele tem que acabar com os zumbis, e se ficar cansado é só descansar. Na manhã seguinte, Wang deixou todos ainda de férias, comendo e bebendo e descansando, enquanto continuava a matar zumbis. Por causa dos tiros, outra onda de mortos-vivos foi atraída, mas isso permitiu continuar ganhando experiência e atualizar o sistema. Um aviso do sistema aparece e dá parabéns a Wang. A habilidade mestre do tiro foi atualizada para o nível 4, aumentando a taxa de acertos de tiro em 150 pontos, a taxa crítica em 150 pontos também, e a distância de tiro para 350 metros. Agora, para a próxima atualização, requer que ele acabe com 10.000 zumbis. Durante esses poucos dias de prática de tiro, além do bônus da habilidade mestre do tiro, o nível de tiro de Wang já ultrapassou em muito da policial Miao. Com o bônus dessa habilidade, a pistola se transformou em um rifle de precisão em sua mão. Wang diz que estão cercados nesses últimos 7 dias sem encontrar nada de valioso, mas pelo menos isso lhe deu a chance de melhorar suas habilidades, sendo um ganho inesperado. O jovem então pega uma caixa e diz que aqui estão todas as coisas que ele trouxe dessa vez, e todos ficam surpresos com as coisas que tem ali dentro. Miao comenta que não se admira que ele fala ter o suficiente cada vez que ela o lembra de economizar, tendo de fato o suficiente para comerem até ele voltar. Wang, com a mão em seu peito, diz para comerem à vontade e se cuidarem durante esses 7 dias, prometendo estar de volta com mais delícias em 7 dias. O jovem diz que depois de conviverem por tanto tempo, acredita que todos já tenham percebido que ele pode trazer e deixar comida para todos, mas esses alimentos precisam ser trocados por ouro e joias preciosas. Embora as joias e o ouro não sejam nada comparados aos suprimentos de sobrevivência, ele tem uma maneira de torná-los valiosos, e vai explicar para eles no momento certo. Guan fala para ele não se preocupar, e que com certeza vai manter isso em segredo por ele. Miao também fala que não importa o que seja esse método, pois ele os ajudou muito, e definitivamente manterão em segredo por ele. O irmão Nan até fala algo engraçado, que mesmo que tenha centenas de armas apontadas para ele, ele nunca vai revelar o seu segredo. Com isso, Wang Bin diz que não precisa ser tão sério. Por fim, ele fala que precisa ir, e que ainda tem muitos zumbis lá embaixo, então é para apenas deixar eles como zeladores. Já de noite, no mundo real, tem 2 homens com melancias na rua, e Wang Bin aparece no meio dos arbustos. Ele liga seu celular para ver o que aconteceu recentemente, senão ele não vai conseguir acompanhar as novidades. Ao olhar para as chamadas perdidas, o garoto diz que com certeza deve ser dos seus amigos, porém tem uma chamada perdida de sua ex-namorada, Zhao Qian. Wang Bin se pergunta o que ela quer com ele, e se foi abandonada, por isso pode querer voltar. Andando, ele diz que não vai ligar para
para a escória. Primeiro ele vai perguntar ao Hong Fei sobre a loja. Em casa ele fala com seu amigo Hong Fei pelo celular. Hong pergunta onde ele esteve e por que não conseguiu falar com ele pelo telefone. Logo ele pergunta a Hong Fei se a polícia está à sua procura, mas o mesmo diz que não e o que eles querem com ele. Wang diz que bateu no irmão Dong da gangue Heihu, então teme que chamem a polícia e vão atrás de seu amigo. Hong então fala para não se preocupar e que eles serão odiados pelas pessoas da estrada se pedirem ajudas à polícia. Mudando de assunto, Hong Fei diz que ele e Xing Ping estão quase terminando a loja. O prota diz que está tudo bem e que só queria perguntar algo, mas como está bem tarde, ele diz para saírem amanhã e conversar sobre isso. Ao desligar, Zhao Qian liga para Wang e ele atende. Ele pergunta à garota se ela está o procurando e ela diz que ouviu dizer que ele feriu um membro da gangue Heihu com uma arma e se isso era verdade. O prota pergunta a ela e se for verdade, até porque não é da conta dela o que ele faz. Zhao Qian então diz que estava apenas tentando ser gentil e tentando avisá-lo. Ela começa a falar que sabe que o traiu e não vai pedir que a perdoe, porém quando ela ia falar mais alguma coisa, ele diz que ela fez uma grande bagunça e para se cuidar a partir de agora. O garoto também pergunta se não foi o jovem mestre Li que disse isso para ela e ela o responde que sim. Zhao Qian fala que embora ele tenha ficado surpreso quando soube que Wang tinha uma arma, nem ele nem a gangue Heihu pretendem deixar o jovem ir assim sem dar o troco. Nisso Zhao Qian começa a sussurrar, pois o jovem mestre Li está atrás dela. Ela diz que parece que seu namorado está pedindo a um assassino para lidar com Wang e para ter cuidado. A garota então diz que ele está de volta e que vai parar de falar com o prota por enquanto. Wang em seu pensamento se pergunta por que Zhao Qian de repente está tão gentil e que embora a habilidade mestre do tiro tenha alcançado o nível 4, não é viável usar armas de fogo neste mundo. O jovem comenta que como não pode usar armas de fogo, a habilidade mão de fogo não será o suficiente contra o assassino. Ele então chama o sistema para jogar na loteria, pois precisa melhorar a mão de fogo o mais rápido possível e a loteria é a maneira mais rápida para isso. Wang tem 150 Jin de ouro restantes no espaço do sistema e que é o suficiente apenas para uma jogada, mas logo ele diz que se não conseguir nada de bom, vai pegar 1000 Jin de ouro no porão para usar nos 10 sorteios em uma jogada. Ele acrescenta que depois recupera esse tanto de ouro no outro mundo. O sistema avisa que Wang não precisa ficar desencorajado e que o sistema pode ser atualizado novamente com apenas 50.000 Jin de ouro. Após a atualização, o sistema irá ativar o shopping do sistema. Wang pergunta se o sistema pode simplesmente trocar ouro e joias por mercadorias e a resposta é que sim. O prota então coloca a mão na alavanca e diz que vai jogar uma vez e não importa o que receba, é para parar imediatamente e em seguida depositar 50.000 Jin de ouro para atualizar. Ele finalmente puxa e aparentemente caiu no livro de habilidades, deixando Wang felizão, falando que finalmente teve sorte. Uma habilidade chamada Atravessando o Rio rapidamente aparece. Essa habilidade aumenta a agilidade em 5 pontos. Depois de cultivar com sucesso, o corpo fica leve como uma andorinha e pode atravessar um grande rio muito rápido. Atualmente, ao usá-la, o prota pode atravessar até 3 metros com um único passo, ou pular 2 metros de altura, consumindo 10 pontos de força interna por segundo. Para atualizar para o próximo nível, ele terá que usar essa habilidade 100 vezes. O sistema também avisa que o valor da força interna é formado de acordo com o número de atributos espirituais, e cada ponto de valor espiritual é igual a 10 pontos de força interna. Nos é mostrado os atributos de Wang Bin, e ele diz que exceto pelo poder espiritual, seus atributos foram aumentados para o nível normal do fim dos tempos. Após isso, ele diz que vai testar essa habilidade. Na rua, o jovem comenta que são 5 km até a cidade, e quer ver quanto tempo leva para correr até lá. Ele se prepara e dispara, dizendo estar se sentindo muito leve. Galera, só um detalhe que eu não queria deixar passar. O mestre Kami e o Naruto apareceram em uma imagem. Será que o Wang Bin vai treinar com eles? Deixando a brincadeira de lado, Wang Bin comenta que levou apenas 9 minutos para correr 5 km, sendo um pouco menos de 2 minutos por quilômetro. Nisso, Wang Bin escuta valentões ameaçando as pessoas por estarem em um lugar sob o controle da gangue Heihu. O homem se desculpava por estar ali, pois até ele não sabia que era território da gangue. O valentão o responde que aqueles que não sabem não são culpados, mas o homem vai ter que pagar a taxa do local agora. Wang se pergunta se essa gangue Heihu não é a mesma do irmão Dong da última vez, e diz que eles também coletam prêmios de seguro, mas parece mais um negócio sombrio. Voltando para os valentões, um careca se intromete e diz para o loirinho que ele é muito impulsivo e não é para assustar os idosos. O mesmo carequinha diz para deixar ele pagar a taxa do local, e o velho diz que não precisa e que vai sair agora. Wang Bin comenta que essa gangue parece ser bem famosa e já faz maldade nessa área há muito tempo. O carecão coloca a mão no ombro do velho e
e diz que isso seria um insulto. Ele acrescenta que olha para sua filha como se fosse sua irmã, e mesmo com uniformidade escolar, ela já é madura demais. O tarado se aproxima com sua mão e pergunta para a garota deixar ajudá-la, a ver se ela tomou hormônios demais. O velho grita para ele não fazer isso, e que ela é menor de idade, o chamando de besta. Os caras então seguram a garota, e o prota com raiva caminha na direção deles, dizendo como ele ousa fazer isso em plena luz do dia, e se pergunta se ainda existe leis. Quando o careca está quase lá, alguém segura sua mão. Era um velhinho, que afirmava serem alguns homens grandes, intimidando os velhos e molestando uma jovem garota, sendo um desperdício de homem. O valentão irritado pergunta se o velho sabe quem ele é, e se não o soltar vai explodir sua cabeça. O velho bem calmo fala para tentar, mas algo estranho acontece, pois o careca diz que não consegue usar sua energia. Os capangas começam a falar para o careca explodir a cabeça do velho de uma vez, e o Wang comenta que os outros não conseguem ver, mas ele consegue ver vagamente. Não é que o irmão Zhang não queira se mexer, mas sim porque ele não consegue. O velho calmo pergunta por que o gangster não está mais latindo, e onde está a energia que ele tinha para explodir sua cabeça. Após isso, o valentão fala para seus capangas o ajudarem a dar uma surra no velho, e o loirinho acerta um soco em cheio, mas o velho apenas diz que ainda é imaturo. O loirinho fica tão cagado que se pergunta se o velho usa magia demoníaca, pois bater em sua cara é como bater no algodão. Não está funcionando de jeito nenhum. Com um sorriso, o velho diz ao jovem que já estão no século 21 e que os jovens de hoje esquecem tudo sobre seus ancestrais. Mas resumindo, isso é Kung Fu. Em seguida, ele já usa uma técnica muito louca e manda dois pro saco. E o velhinho tem força, viu? Os caras voaram uns 2 metros de distância. O Wang Bin se impressiona com isso e chama o velho de incrível. O careca fala ao velho que quer que ele saiba o quão terrível é ofender a gangue Heihu e manda todos atacarem o idoso. 2 homens estão armados e o loirinho avança primeiro, mas obviamente ele também é o primeiro a apanhar, levando um tapão no rosto. O outro também avança e leva 2 golpes em seu braço. Aparentemente essa gangue é dos carecas, pois só tem careca aqui. Continuando, o primeiro carecão avança com um objeto e o Wang Bin dá um tapão nele também. O velho se surpreende com isso e se pergunta se essa poderia ser a arte marcial superior de Shaolin, a poderosa Vajrapalm. Ele acrescenta que o Wang parece ser jovem, mas tem muito poder. Após a derrota da gangue, as pessoas que estavam assistindo ficam felizes com o resultado e o Wang pergunta se o senhor está bem. O pai de antes, que estava sendo agredido, agradece por terem salvado ele e sua filha e pergunta como eles podem retribuir. O mestre do Kung Fu fala para o pai e a filha que dessa vez ofendeu a gangue e receia que não vão deixar passar facilmente, portanto, não é para ele montar uma banca aqui no futuro. Enquanto os capangas correm, o careca com medo grita para não deixarem para trás. O Wang Bin atrás dele pergunta se ele não quer correr depois de derramar suas tripas, pois ainda não lhe bateu o suficiente. O valentão pede perdão e o Wang, em seu pensamento, diz que depois de ofendê-los dessa vez, eles definitivamente virão atrás dele novamente, então vai assustá-los dessa vez. O garoto fala que sabe que esse é o território da sua gangue Heihu, mas ele não pode mais intimidar as pessoas assim. Com isso, o carecão fala que não vai mais fazer isso e pergunta a que seita o Wang e o velho pertencem. O jovem responde que não pertence a nenhuma seita ou gangue, mas é para lembrar de seu nome, o Wang Bin. O Wang se vira e diz ao senhor que não sabe seu nome, mas o velho diz que o carecão não tem direito de ouvir seu nome, então vai contar depois que ele sair. O jovem então avisa o gangster que o velho mandou ele sair, mas o mesmo se lembra do nome do garoto e se pergunta se não é ele com quem o Sr. Dong teve que lidar antes. O carecão ouviu dizer que ele não era apenas bom em Kung Fu, mas também atirou no Sr. Dong com uma arma, o que o deixou internado no hospital. Após essas lembranças, Wang Bin fala novamente que o senhor mandou ele sair daqui, e o careca apavorado se ajoelha e diz estar saindo agora. O homem de antes chama Wang e diz que ele ofendeu a gangue Heihu, então certamente não vão deixar ele ir facilmente, portanto é para se apressar. O jovem agradece pelo aviso e diz que vai se retirar. O velho também pergunta a Wang se ele poderia tomar uma xícara de chá como um velho como ele. Já sentados em um lugar, eles estão conversando. O velho diz que, em sua opinião, o garoto já cultivou sua poderosa Vajrapalm até o nível 2 e logo pergunta quantos anos ele tem. Wang Bin fala que tem 21 anos e ainda é um estudante universitário. O velho diz que o admira por praticar um Kung Fu tão profundo aos 21 anos de idade. Wang também diz que admira a habilidade demonstrada pelo senhor agora há pouco e que foi um Taiji verdadeiramente perfeito. O mestre então diz que tem um pedido a fazer e será que ele pode aceitar. Wang Bin diz que se for algo que ele consiga fazer, ele aceitará sem problemas. O pedido do mestre é lutar com seu Taiji contra o Vajrapalm do prota, mas o garoto diz que isso não pode fazer,
pois sua Vajra Palm é vigorosa e brutal, podendo facilmente machucar as pessoas. O mestre fala para não se preocupar, pois seu Taiji não é fraco, e o garoto não vai conseguir o machucar. Por fim, ele diz para apenas lutar, e considerar isto uma boa troca de dicas de artes marciais. O garoto então diz que será grato por seus conselhos, e em seu pensamento, diz que agora há pouco também sentiu o QI no senhor. Ele acrescenta que também quer competir com o velho, e que não precisa dar o seu melhor.